Fala aí pessoal, hoje vamos criar aqui uma API RESTful, né, um CRUD, uma forma fácil, rápida aqui usando Java com Spring Boot, e a gente vai consumir dados de um PostgreSQL. Então fica comigo nesse vídeo, você vai sair daqui com as informações bem úteis e também com um projeto legal para começar o seu GitHub. Porque a minha ideia aqui é, nesse primeiro vídeo, criar simplesmente um CRUD basicão e nos próximos vídeos incrementando essa aplicação, colocando aí validação com JWT, teste unitário, tratamento de erro, containerização e por aí vai. E também até por fim fazer aí um deploy dessa aplicação para você conseguir mostrar aí para possíveis recrutadores, para seus amigos, familiares, etc. Então, vamos ver o que a gente precisa para começar esse projeto. A gente vai precisar de 5 ferramentas, tá? VS Code ou qualquer editor de código da sua preferência, um IntelliJ IDEA, um Eclipse, Spring Tool Suite, você que escolhe. Eu vou usar o VS Code, o próprio Java, né? No caso, se você não tem o Java baixado ainda, vou deixar no card e na descrição o link para o meu vídeo de como baixar e configurar o Java e o Java Home ali no seu computador. A gente vai precisar do Postgres e do pgadmin. O pgadmin vai ser o nossa interface gráfica para administrar o banco de dados, tá? Caso você não tenha os dois instalados, eu vou deixar um link no card e na descrição também de um vídeo meu para baixar o Postgres. E no meu caso aqui eu vou usar o Postgres e o pgadmin pelo Docker, porque é o que eu tenho baixado aqui, né? Eu não tenho instalado direto na máquina. E caso vocês queiram, eu ensine como fazer isso pelo Docker também, pausa o vídeo agora e já comenta aí, porque daí eu faço o vídeo. É bem fácil, é bem tranquilo, é bem legal de fazer. E a última ferramenta que a gente precisa vai ser o Insomnia ou o Postman para testar a nossa API, né? Para testar os endpoints da nossa API. No meu caso aqui eu vou usar o Insomnia. E, bom, com todas as ferramentas baixadas, vamos cair para o código. Aqui para a gente começar, vamos criar o nosso projeto, certo? Nesse site aqui do Spring Initializer, é onde a gente usa para que ele cria o projeto base, né? Os arquivos base ali do nosso projeto. Com as dependências, os nomes, os artefatos e tudo mais. Então vamos começar aqui. A gente vai usar Maven, Java, a versão do Spring Boot 3.4.2. Packaging jar, Java 23. Aí aqui o nome vai ser o nome fictício aqui vai ser TaskFlow, o artifact vai ser task. O nome vai ser a mesma coisa, só que as iniciais em maiúsculo. Aqui vai precisar. Beleza. Agora as dependências. O que a gente vai usar aqui? Vai usar o Lombok, Spring Boot DevTools, o Spring Web. Aqui na parte de dados, Spring Data JPA, Postgres Driver e por último Validation. Aqui você pode dar um Explore, ele vai mostrar aqui, né, todos os arquivos básicos do seu projeto. Você pode ver as dependências e tudo mais no POM aqui. E aí você dá um download, ou se você tiver nessa página, um generate. Ele vai criar aqui, downloads, beleza, você salva. E aqui, em downloads, você já vai ter o seu zip, né? Você copia ele aí para a pasta que você quiser. Eu vou fazer aqui rapidão, descompacta e abre no VS Code. Já volto aqui direto no VS Code. Beleza, já descompactei aqui o nosso projeto, abri no VS Code. E a gente vai ter essa estrutura inicial aqui, né? SRC, o target e esses arquivos aqui de texto para o Git. Esse aqui que vai ter uma explicação aqui sobre o Spring. Esse script, esse outro script e o nosso POM, que vai ter as nossas dependências, né? Beleza. Aqui, para a gente começar, vamos entrar aqui em src main, resources, e aqui em applications properties, applications.properties, a gente vai começar o que a gente tem que fazer. A gente vai colocar a configuração do Postgres, tá? A configuração vai ser essa daqui, eu vou copiar e colar aqui. Dá um pause aí, digita aí, né? Aqui basicamente a URL do Postgres, essa daqui, e aqui é o diretório padrão do Postgres, né? A port 5432 do localhost. Aqui vai ser o nosso banco de dados. O usuário e a senha do Postgres. Esse DDL auto aqui, update, é para ele criar as tabelas automaticamente com base nas entidades do nosso projeto. Então a gente não vai precisar criar as tabelas direto lá no banco. Isso aqui é muito bom enquanto você está desenvolvendo.
E aqui o dialect para ele pegar o dialeto do Postgres, né? Agora a gente salva aqui. E aí, para a gente ver se isso aqui está funcionando, a gente vai criar aqui o nosso banco de dados, né, no Postgres. Vamos abrir aqui. Eu vou iniciar o meu container aqui do Postgres e o meu container do pgadmin. Beleza? E aqui a gente vai abrir o nosso localhost com o pgadmin. No meu caso aqui, o do container ele pede uma autenticação, né? Mas o baixado e instalado diretamente na máquina, se bem me lembro, não pede. Enfim. Aqui a gente vai criar um novo database, copiar o nome do database ali do Application Properties, dar um save, ele já vai criar aqui pra gente. Fechou. Agora a gente volta pro VS Code e vamos startar nossa aplicação aqui pra testar se ele está conectando certinho. Beleza, aqui ó, Started Test Management. Beleza, conseguiu conectar com o banco de dados certinho. Vamos começar a codar aqui o nosso projeto. Para a gente começar aqui, a gente vai começar criando os packages do nosso projeto, certo? A gente vai precisar de alguns, então vamos lá. O primeiro vai ser o model. O segundo vai ser o PTO. Eu vou digitar todos aqui e vou dar uma acelerada para não demorar muito. Beleza, aqui a gente já tem todos os packages que a gente vai precisar. E agora para a gente começar, né, a gente vai começar pela nossa entidade, pelo nosso modelo, que vai ser a nossa tabela. E aqui eu vou criar uma nova classe, vai se chamar Task. A partir daqui eu vou começar criando já a nossa entidade. Depois eu passo para as anotações e vou explicando uma a uma. E aqui todas as vezes, a partir de agora que eu for escrever código, eu vou ficar em silêncio e vou acelerar o vídeo para não consumir tempo. E mais uma coisa antes da gente começar aqui a nossa entidade, é que essa entidade vai ser só o básico mesmo, porque o intuito é no futuro, num dos vídeos futuros, criar uma modelagem para o banco, um relacionamento entre tabelas e tudo mais, mas para esse começo vai ser só basicão mesmo para a gente começar, então vamos lá. Beleza, aqui vamos passar anotação por anotação então. A gente tem essas três anotações do Lombok, 4 na verdade com o Builder, né? O Data, ele vai criar aqui os nossos Getter Setters. Tem até aqui, ó, ele vai criar os Getter Setters, vai criar o ToString, o Hashcode. E aqui o NoArgsConstructor e o AllArgsConstructor, como o nome propriamente diz, ele vai criar um construtor sem argumentos e com todos os argumentos para essa classe aqui. E o Builder ele vai criar um método de build que a gente vai usar daqui a pouco. O entity aqui é para o Hibernate saber que isso aqui é uma entidade, uma tabela no nosso banco. O table ele define que é uma tabela e o nome dessa tabela que vai ser tasks. Aí aqui dentro o arroba dele define que é um id. Esse generated value aqui ele vai criar um número sequencial, né, de 1 a n. De forma automática, a gente não vai precisar mandar esse número no nosso body quando for criar uma tarefa. O column aqui ele vai definir, nesse caso, somente o nome, né, para o padrão do Postgres, que é em Snake Case. E esse creation timestamp e update timestamp, eles também vão gerar o valor automaticamente desses dois campos. Só que o creation timestamp ele vai criar quando o objeto for criado no banco. E o update ele vai criar automaticamente sempre que esse objeto for alterado. São duas anotações que eu mesmo descobri há pouco tempo e são bem interessantes. Beleza, vamos seguir aqui para a nossa próxima classe. Na verdade vai ser uma interface, né? Vai ser o nosso repository. Vamos criar aqui a interface, task, repository. Beleza, aqui dentro a gente não vai ter código nenhum, né? Vai ser um JPA repository padrão. E esse JPA repository ele espera dois parâmetros entre generics. O primeiro é o tipo, né, a tabela da nossa que ele vai estar buscando, e o segundo é o tipo do ID dessa tabela, dessa entidade, né? No nosso caso vai ser task. Eu importei certo?
portei certo. E o nosso ID é o long. Beleza. E fechou também o repository. Vamos criar agora o nosso service. Classe nova. Service. Essa classe vai ter uma anotação também. @service. Beleza? E aqui, antes da gente começar o nosso service, vamos fazer os nossos DTOs e o mapper também. A gente vai precisar todos eles aqui nessa classe. Vamos lá. Os DTOs, a gente vai precisar de dois, na verdade. E vão ser dois records. Vai se chamar API const DTO. Outro também vai ser um record, vai se chamar task request DTO. Beleza, aqui dentro do nosso test request DTO, a gente vai ter dois campos, vai ser esses dois, e eles vão ter anotações de validação, vão ser not blank. Beleza. Aqui no API response, já vai ter alguns campos a mais. Beleza, esse object data aqui, ele vai ser justamente o que a gente vai retornar, né? Seja o objeto paginado de listagem, seja o objeto criado no banco. Beleza, partindo aqui para nossa próxima classe, vai ser o mapper, certo? Vai criar aqui uma nova classe também. Task. Essa classe vai ter a anotação @component. Para o Spring entender que isso aqui é um componente criar, gerar um bin para a gente conseguir injetar na nossa classe. E aqui a gente vai ter um método só, que vai ser beleza. Aqui a gente está usando aquela anotação do @builder que eu tinha falado. Ele cria esse tipo de estrutura aqui pra gente ficar mais fácil de ler e entender o código depois, certo? Agora vamos voltar para o nosso service. Service, como eu falei, vai ser uma classe um pouco maior que a gente vai criar, né? E eu já vou criar todos os métodos direto no service, depois a gente parte para o controller, certo? Vamos lá, a gente vai começar injetando aqui o repository e o mapper para a gente usar no restante da classe. Vamos lá. Beleza, nossa injeção aqui já está completa. O Spring vai se encarregar por debaixo dos panos de criar uma instância quando ele for chamar o task service de um new task repository e um new task mapper. Ele vai adicionar nessas duas variáveis aqui, né, para a gente poder usar sem problemas. Aí aqui, o primeiro método que a gente vai criar vai ser o list all, certo? Que vai retornar um API response, mas ele vai retornar um objeto paginado com 10 tarefas por página. Vamos começar aqui. Beleza, pessoal. Aqui a gente terminei de escrever aqui o nosso service. Vou deixar aqui um tempo para vocês copiarem também. Pausando aí. E beleza. O que a gente tem para falar aqui é a injeção de dependências. Eu já falei anteriormente, né? O Spring vai criar automaticamente os bins, né? Os new task repository e new task mapper para injetar aqui.
Daí aqui no create, a gente tem o task mapper to entity. E a gente está transformando esse task request DTO em uma entidade task. O save aqui ele só aceita task, certo? Aqui tem algumas verificações, por exemplo, o update ele está buscando a task com base no ID. E se ela não existe, ele estoura uma exceção. Se ela existir, ele faz a alteração. O delete faz a mesma verificação, só que ele vê se existe uma task com o ID, senão ele estoura a exceção. E se existir, ele deleta. Bom, service finalizado. Vamos fazer aqui o nosso controller agora. Nosso controller vai ser uma classe, vai se chamar task controller também. Aqui ele vai ter duas anotações. REST controller vai dizer para o Spring que ele é justamente um controller. Para o Spring usar ele como um porta de entrada para os nossos endpoints. E a gente vai ter o request mapping. Nesse caso aqui, como ele está a nível de classe, ele vai ser a nossa URL mãe. A URL que vai vir depois do localhost a porta e antes dos nossos endpoints de cada um dos métodos. Nosso caso aqui vai ser /api /v1/tasks. E aqui no controller eu vou digitar ele, vou fazer ele inteiro aqui também. A gente vai ter as nossas injeções de dependências igual foi no service e os nossos endpoints que vão ser métodos também. E aí quando eu terminar eu volto aqui explicando as partes mais importantes. Vamos lá. Beleza, nosso controller está finalizado aqui. De novo, vou deixar um tempo para vocês copiarem. Vão pausando aí. E beleza, aqui o que a gente tem de importante para falar é a injeção de dependências. A gente poderia estar usando o auto-wired, mas o padrão mais correto, por assim dizer, mais utilizado é esse daqui. E aqui a gente tem os nossos mappings, né, que ele vai ditar o protocolo HTTP que a gente vai usar para cada um dos endpoints. Aqui no caso get, post, put e delete. A gente está usando o response entity, que é a resposta padrão do Spring, por assim dizer. E aqui está como se define o padrão aqui da paginação para nossa listagem. A gente pode enviar esses parâmetros aqui como query params, parâmetros de query, né, para nossa requisição, mas caso a gente não queira enviar, ele vai usar esses três parâmetros aqui por default, né? Aqui a gente tem no response entity o OK, ele vai retornar nesse OK um 200 e o que tiver aqui dentro vai ser o body da nossa resposta. Aqui no post a gente tem o @valid, que é uma anotação que vai verificar aquelas duas anotações que a gente tem aqui dentro do nosso DTO. São essas duas de not blank. E caso esteja vazio, nulo ou tiver uma string vazia, sem caracteres dentro, ele vai estourar um erro. Aqui a gente pode setar um status personalizado, no nosso caso aqui o created, né, o 201. E no body a gente passa o objeto, a task que foi criada, né? API response DTO. Aqui no put mapping a gente tem uma diferença, né, das outras anotações. Esse /id, esse id é uma variável de URL, é justamente o que está buscando essa anotação aqui, né? Então aqui está recuperando esse id que vai vir aqui. No nosso task request não tem um @valid aqui, porque no update não é necessário ter o nome, o nome e a descrição, pode ser um ou outro, né?
E no delete aqui a gente tem um response entity void, porque o delete, normalmente, seguindo convenções, ele não retorna um corpo na requisição, né, na resposta. Então a gente está retornando aqui um no content, que é um 204, e dando um build aqui no response entity. Bom, o nosso projeto aqui está concluído. Agora vamos para o nosso Insomnia para testar cada um dos endpoints desse projeto aqui. Mas antes de ir para o nosso Insomnia, vamos rodar aqui nossa aplicação, ver se ela vai rodar sem erro nenhum, né? Beleza, aplicação startada, tudo certo. Agora sim, vamos para o Insomnia. Aqui no Insomnia, a gente vai criar uma nova coleção. Vou colocar aqui o CRUD mesmo. Aqui no botãozinho de mais, a gente vai selecionar um New Request ou um Ctrl N. A gente vai colocar nosso URL. Colocar o host, que é quando está rodando diretamente na máquina. A porta 8080, que é a porta padrão do Tomcat. Essa porta aqui, ó, Tomcat Started 8080. E aqui a nossa URL padrão, né? Nosso URL mãe que está lá no controller. Beleza, aqui o nosso método vai ser get mesmo, que esse daqui é o list, né? E se a gente rodar isso aqui, ele vai retornar um objeto de paginação. Ele vai retornar uma API response, né? Os 3 objetos aqui. E no data vai ter aqui o nosso objeto paginado, do próprio Spring, né? Agora a próxima requisição, nosso create. Aqui o método vai ser um post. A URL inicial vai ser a mesma. E aqui a gente vai entrar em body, selecionar JSON e criar aqui o nosso objeto para nossa task para ser inserida no banco. Beleza, vamos rodar aqui a aquisição. E tá lá, objeto criado, status 201, tarefa criada com sucesso. E aqui tá o created e o updated yet. Eu falei que com aquelas anotações o próprio Spring já ia criar a data automaticamente pra gente. Tá aqui. Agora o nosso update vai ser um put. Vai ser a mesma URL inicial. Só que aqui a gente vai colocar o nosso ID. O ID do que foi criado é 2. A gente vai colocar 2. Aqui em body a gente vai selecionar JSON. A gente vai criar o objeto aqui com quem a gente quer alterar. Eu vou alterar só a descrição para mostrar que dá para alterar os 2 objetos de uma vez só. Beleza, rodando aqui a requisição. 200, tarefa alterada com sucesso. Tá aqui a descrição alterada e o name continua igual. Se a gente voltar aqui no list, inclusive, tá aqui dentro de content o nosso objeto criado. E agora o nosso delete. O método dele, protocolo, vai ser delete. E vai ser localhost. E vai ser o mesmo URL do update, inclusive, né? A gente vai colocar aqui 2, que é o nosso ID. Sem body, sem parâmetro, sem nada. E se a gente rodar, 204, no content, perfeito. Se a gente rodar o listar de novo, o content volta a ser um array vazio. Então nossa aplicação está completa, está funcionando. Lógico que a gente ainda tem muitas coisas a fazer. Por exemplo, se a gente rodar o delete de novo, ele vai estourar um erro de no such element com uma stack gigantesca. E esse tratamento de erros a gente vai fazer no próximo vídeo. Para esse, era isso. Eu vou subir esse código pro GitHub aqui do canal. Vai estar o link aí na descrição também. E eu espero que tenha sido útil para vocês. Se você chegou até aqui, dá um like aí, comenta alguma coisa, comenta se foi útil, algo que você gostou, algo que você achou interessante. Comenta sugestões também de melhoria. E no mais é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. Espero que vocês tenham gostado e até mais.